Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Pois bem, dessa vez irei falar de um assunto que é dado lá no nono ano, de evolução, não é, das teorias de Lamarck e Darwin, e também que é dado no terceiro ano do ensino médio em biologia. No nono ano é em ciências e no ensino médio lá no terceiro ano. Então vamos lá. Vou começar falando da teoria da evolução de Lamarck. Então, Lamarck foi um cientista que propôs como é que os animais evoluem. Ele tem duas bases. Né? A primeira base é o uso e o desuso dos órgãos. O que é isso? Quando um órgão é utilizado muitas vezes, então esse órgão ele se desenvolve. Quando ele não é utilizado, ele fica atrofiado. E, consequentemente, vai ser transmitido esses caracteres adquiridos para os descendentes, isso segundo a teoria de Lamarck. Pois bem, por exemplo, o exemplo clássico é aquele exemplo da girafa, né? Segundo Lamarck, as girafas forçavam o pescoço para alcançar as folhas nas árvores. E o crescimento do pescoço era transmitido para os descendentes. Mas tem uma grande falha. Que falha é essa? É que tem uma tribo lá na África, é a tribo Mursi, onde as mulheres vão colocando argolas, né? Vão colocando argolas no pescoço. Nessa cultura dessa tribo é bonito para eles, né? Só que quando as crianças nascem, elas não nascem com o pescoço alongado, certo? Longo. Então tem essa falha. Também já provou no século XIX, entre 1868 e 1876, fizeram um experimento com ratos, cortaram os rabos dos ratos durante esses 8 anos, né? E os descendentes dele não nasciam sem cauda. Só que tem uma contribuição na teoria de Lamarck, é que os seres vivos se adaptam ao meio em que vivem. Nessa fotografia aí tem um leão, dá para ver. A cor do leão é justamente para ficar camuflado lá na savana. Tem aqui essas folhas e esse bicho folha, né, que está aí também camuflado. E esse aqui que eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você vê algum animal camuflado aí nessa imagem. Aí vamos falar agora de Darwin. Né? Darwin foi um cientista, né, que viveu também no século XVIII, ou século XIX, melhor dizendo, século XIX. Ele fez uma viagem ao redor do mundo, no Beagle, né? E de 1831, no final de 1831 até o final de 1836, ele rodeou o mundo, certo? Passou aqui pelo Brasil, na Bahia e em Rio de Janeiro. Foi para a Argentina, certo? E foi para o Chile, Peru, chegou nas Ilhas Galápagos, aqui na América do Sul. Então vamos lá. Tá aqui um mapa do roteiro que ele fez, né? Saiu lá da Inglaterra, foi na Ilha de Açores, Cabo Verde, Bahia, Rio de Janeiro, Uruguai, Argentina, Chile, Peru e lá na Ilha Galápagos. Ele fez toda essa viagem. Também foi para Austrália, África do Sul, entendeu? No retorno para ele ir para o retorno para Inglaterra. Pois bem, aqui é a cidade de Ushuaia, lá na Argentina, que fica no extremo sul do continente sul-africano, sul-americano. Isso aqui é só para você ter uma ideia onde é que fica, né? O final do mundo, eles consideram lá o final do mundo. E o que é a Ilhas Galápagos? É a ilha que cada ilha, mesmo estando próxima, né, cada ilha, eles tinham uma flora, uma fauna particular, com iguanas e jabuti. O jabuti é o nosso cágado, né, assim? Só que eles eram gigantes, olha aqui, gigantes, né? Então, como é que se explica que lá tem fauna e flora? É que essas ilhas, elas foram formadas por erupções, né, muito distantes do continente,
As plantas e os animais vieram da América do Sul, né? Porque os animais que tem lá tem na América do Sul. Os pássaros foram voando, as sementes foram levadas pelos ventos e os répteis foram levados em madeiras flutuando. Lá não tem anfíbio e não tem mamífero. Por quê? Porque eles não suportariam essa longa travessia de 800 quilômetros. E a seleção das espécies mais adaptadas para as diferentes ilhas. Então vamos lá. Tem lá um pássaro chamado tentilhão. Esse pássaro, ele foi, né, adaptado, o bico dele, para diferentes alimentações. Ou seja, é a mesma espécie, só que o que muda é o bico. Então tem inseto nas folhas, retirar inseto das árvores, é, tomar o néctar das flores e cactos, ou seja, o bico é diferente. Então, o que é que diz a seleção natural? Seres vivos sofrem mutações genéticas e podem passá-las para os descendentes. Cada nova geração tem a herança genética posta à prova pelas condições ambientais em que ele vive, certo? Então tá aí duas espécies de tentilhão diferentes devido à irradiação adaptativa. A gente vai ver o que é essa palavra irradiação adaptativa, certo? Lá para frente. Então vamos lá. A origem das espécies, Charles Darwin formulou a teoria e apresentou na Sociedade de Londres, certo? Em 1859, 15 anos após a chegada dele lá na Inglaterra. Então, qual é a base da teoria? É a base da chamada seleção natural. Os mais aptos são selecionados pelo ambiente e deixam muitos descendentes. Não é o mais forte, é o mais apto, certo? Os menos aptos são eliminados através da competição. Ou seja, aqueles que não têm condições de sobreviver, têm poucos descendentes, consequentemente entram em extinção. Segundo a teoria de Darwin. Aqui tem uma comparação entre a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. Segundo Lamarck, como eu falei anteriormente, as girafas nasceram com todos os pescoços do mesmo tamanho, eles iam esticando e essa característica passava por descendentes. Coisa que foi provado que não é assim. Já Darwin disse que as girafas nasceram com pescoço de tamanho diferentes, né? Com variações, essas variações elas eram hereditárias. Ou seja, girafa com pescoço pequeno gerava girafa com pescoço pequeno e assim por diante. Como as grandes se alimentavam melhor, né, elas eram mais aptas, então elas sobreviveram e passaram esse gene para os seus descendentes, tornando que só restavam girafas com pescoço grande. A seleção natural ocorreu a evolução, certo? Pela seleção natural ocorreu a evolução. Então vamos lá. Qual é uma falha? A falha é que tem muita variação individual em uma população, entendeu? E também ele não consegue explicar a transmissão dessa característica aos descendentes. Essa é uma falha da seleção natural. A seleção natural, ela explica por que o japonês tem aquele olho puxado, né? O esquimó tem aquele olho puxado, por que o negro tem a pele escura, mas não consegue explicar a variabilidade, né, entre uma população. Aí inventaram, né, formou-se outra teoria, que é chamada teoria sintética da evolução, ou chamada neo-darwinismo. Ou seja, tem a seleção natural mais a genética. Ou seja, nisso ela vai explicar a variabilidade, entendeu? A variabilidade genética. Ou seja, diferenças individuais. Porque é o seguinte, pela seleção natural, era para ter apenas um tipo, não é assim? Uma espécie só, que é a espécie que venceu a evolução. Então tem os fatores evolutivos, mutação genética, mutação cromossômica, recombinação genética e imigração. Isso aumenta a variabilidade genética, certo? Já a imigração e a seleção natural diminui a variabilidade genética. Então, quando a seleção natural
atua, altera a frequência genética e genotípica, ocorrendo a evolução. Não sei se vocês entenderam isso. Entenderam, né? Olha só. Um exemplo disso é o melanismo industrial lá na Inglaterra. Antes da Evolução Industrial, tinha mariposas escuras, né? E mariposas claras. Ambas sobreviviam juntas. Só que tinha mais mariposas claras do que escuras, por causa das árvores que eram claras, né? E os predadores comiam mais as escuras. Depois da Revolução Industrial, onde as árvores ficaram escuras, né, as casas ficaram com aquela fuligem, então as pretas se escondiam mais do que as claras. Consequentemente, quem era mais predada era as mariposas claras. Predada quer dizer comidas, né? Então aumentou a frequência gênica das escuras, ou seja, as escuras, a a, teve uma quantidade maior de mariposas escuras, certo? Consequentemente, teve a evolução. O que é que prova que ocorreu a evolução? Tenho várias provas. A primeira prova é a paleontologia, que é o estudo dos fósseis. Tem plantas, né, tem animais. Né? Essa figura que aparece aqui é de planta. Tem animais que se comparam com os animais atuais, com os animais antigos. Tem aqui o fóssil de dinossauro. É tanto que quem é mais próximo deles, né, são os répteis, a galinha também, né, o frango, né, as aves, estão bem próximas dos dinossauros. Então, o segundo é a homologia. Tem homologia e tem analogia. A homologia é as características que possam refletir um parentesco evolutivo, ou seja, estruturas homólogas, que têm a mesma origem no embrião. A gente tem aqui 4 exemplos do braço, né? O braço do homem, a pata de um cavalo, né? A asa de um morcego e a nadadeira de uma baleia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem aqui esse pintadinho de azul, roxo, tem o rádio, que é um osso. Todos eles têm um rádio. Tem falange, né? Tem carpo, tem metacarpo, tem a homologia entre os membros, né, anteriores dos mamíferos, certo? Ou seja, todos eles têm um rádio. Já a analogia é a semelhança entre estruturas que têm o único fato de exercer a mesma função, ou seja, a asa para voar, entendeu? A homologia é que tem a mesma estrutura embrionária, mesma origem embrionária. Então tá aqui a homologia, que é os ossos, e analogia porque são asas, certo? E a divergência adaptativa? A divergência adaptativa é fruto da irradiação adaptativa. A homologia é fruto da irradiação adaptativa, né? Ou seja, o que é isso? São as espécies que se originam guardando uma ancestralidade, ou seja, um ancestral comum, entendeu? A evolução ela foi muito combatida porque não entenderam que o Charles Darwin ele nunca disse que o homem veio do macaco, certo? Ele disse assim, que o homem e o macaco têm um ancestral comum. Isso que ele quis dizer. Ele não disse que um veio do outro, entendeu aí? Então vamos lá. Aí tem esse rato, todos eles são o quê? Mamíferos, certo? Todos eles têm um ancestral comum. A baleia mamífero, o leão marinho mamífero, urso, castor, topeira, morcego, marmota, esquilo, preguiça, chimpanzé, lobo, antílope, urso e pode até colocar o homem. Tá certo aí? Ou seja, é divergência, ele vai se separar, entendeu? Ramificar em vários ramos. E tem a convergência. A convergência é o seguinte: as espécies, né, ficam semelhantes, enquanto a divergência, a espécie ficam diferentes, na convergência ela fica semelhante. Por quê? Porque eles estão no mesmo meio. Um exemplo aqui, o tubarão é peixe, golfinho é mamífero, mas eles têm nadadeira, porque
o meio que eles vivem é na água. O sapo, o crocodilo jacaré e o hipopótamo, porque na água, né, ele tem as narinas para fora da água, entendeu aí? Então eles se adaptaram ao ambiente porque eles vivem no mesmo meio, apesar de serem espécies diferentes, certo? A outra prova é os órgãos vestigiais. O que são esses órgãos? Os órgãos que ficaram sem função. Alguns animais, os órgãos se desenvolveram e ficaram com função, e outros animais, esses órgãos foram reduzidos ou foram atrofiados e ficaram sem função. Ou seja, isso sugere que teve um ancestral comum daquele órgão. Um exemplo, o coelho e o homem, todos os dois têm apêndices. Só que no coelho, lá nesse apêndice tem uma bactéria que é usada para digestão da celulose. Já no homem, o apêndice é atrofiado e não tem função. Ou melhor, tem uma função que é inflamar e ter que operar às pressas. Senão, morre, não? É para isso que serve o apêndice. Então veja aqui as duas figurazinhas, o apêndice bem longo do coelho e o apêndice aqui do homem, bem pequenininho, que só serve para inflamar. E também tem outra prova que é chamada embriologia comparada. O que é isso? Quanto mais os organismos, né, os seres sejam diferentes, menor é o período embrionário comum entre eles. A gente observa aqui o homem e o macaco, ó, são semelhantes, né, o período embrionário. Aí quando vai para o gambá, largato, salamandra, tubarão, já fica diferente. Então, quanto mais semelhante, né, os organismos, maior vai ser o período embrionário comum entre eles, certo? E a outra, o que prova a evolução, é a especiação. O que é isso? É a formação de novas espécies. O que acontece? Tem uma barreira geográfica que impede uma espécie de entrar em contato com a outra. Vai acontecer mutações diferentes, uma seleção natural que vai acontecer, vai produzir novas raças, vai ter um isolamento reprodutivo, consequentemente, novas espécies. Como é que acontece isso? Olha só, o mecanismo de isolamento reprodutivo ele evita o cruzamento entre espécies, né? Garantindo a perpetuação das espécies. Tem a parte comportamental, que é reconhecimento visual e acasalamento em épocas diferentes, e o fisiológico, diferenças anatômicas nos aparelhos reprodutivos, incapacidade do espermatozoide de fecundar o óvulo, mortalidade zigótica e esterilidade do híbrido. Um exemplo disso é o cavalo cruzar com a jumenta. Aí dá o burro ou mula, né? O burro ou a mula, ele é estéril, entendeu? Então, por que acontece isso? Porque a gente sabe agora que o cavalo tem 64 cromossomos e o jumento tem 62. Quando junta, aí o resultado vai ser a mula ou o burro, né? Que vai dar 63 cromossomos. Aí eles ficam estéril. Já fizeram o teste, eles podem gerar novos descendentes 1 em 1 milhão. Então, a gente pode dizer que eles são estéreos, entendeu? Aí isso ocorre a evolução. Pois bem, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, né? Um pouco das ideias evolutivas de Lamarck e Darwin e discutir a evolução com vocês e a diversidade das espécies. Por isso que criou essa terceira teoria chamada teoria do neodarwinismo. Ok? Muito obrigado. Deixe o seu joinha, deixe os seus comentários.